Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Nicolas Gerardi e no vídeo de hoje eu quero te explicar o que é dinheiro, dinheiro de verdade, porque eu tenho certeza que se eu te perguntar a definição do que é dinheiro, você não vai saber responder. Você vai achar que provavelmente pode ser real brasileiro, pode ser dólar estadunidense, pode ser o que você tem na conta, o que você tem no banco, quando na verdade está errado. E a primeira coisa que eu quero te explicar é os três princípios do que tornam algo ser considerado como dinheiro. E o primeiro tópico é ser reserva de valor, o que todas as moedas fiduciárias já não são. Porque desde a criação das moedas fiduciárias, elas só perderam valor ao longo do tempo. Então, além de não preservar seu poder de compra, elas se desvalorizaram, o que já quebra o argumento dela ser reserva de valor. O segundo é meio de troca, que ainda assim elas funcionam bem, mas não correspondem ao primeiro, que é ser reserva de valor. E o terceiro, unidade de conta, que é a medida como você pode contar algo, certo? Então, o primeiro ponto de ser reserva de valor é o mais importante. E por quê? Porque quando você tem algo que não preserva valor ao longo do tempo, significa que se você está guardando o seu esforço, seu trabalho, o suor que você coloca durante o mês em algo que vai perder valor conforme o tempo, significa que você está jogando o seu tempo fora. E tempo é o ativo mais escasso da humanidade, mais do que qualquer coisa. Nós trabalhamos durante a nossa vida, durante as primeiras décadas de nossa vida, para ter a certeza de que quando formos mais velhos, nós não vamos precisar mais trabalhar e vamos poder desfrutar de prazeres maiores ou melhores do que estamos usufruindo agora. Isso é preferência temporal. E você ter a preferência temporal baixa significa que você deixa de gastar mais para poupar mais para o seu futuro. É basicamente isso. Só que se você tem uma moeda que não protege seu valor de compra no futuro, não tem por que você poupar mais. Você vai ter incentivo para gastar mais no presente. E é justamente isso que acontece. E você tem esse incentivo na sociedade de gastar mais, de não que as pessoas sejam poupadoras, pensem mais para o futuro, isso faz com que a própria população se torne mais dependente do Estado, mais até mesmo intelectualmente inferior, porque você passa a não ter mais os incentivos para pensar nas consequências para o seu futuro. É basicamente isso. E é tão importante você ter uma moeda sonante que preserva o valor ao longo do tempo, principalmente por causa da inflação, que você vê a inflação crescendo cada vez mais. Grandes exemplos que nós tivemos é da Venezuela, até na Argentina que tivemos durante um tempo e que agora tem diminuído com o novo governo do Milei, né? Que tem cortado taxas e grandes problemas do governo, tá? Então, basicamente, com o tempo, seu dinheiro vai valendo cada vez menos. Você consegue comprar menos com mais dinheiro. Então, ainda que você deixe o seu suado dinheiro na poupança do Nubank e você vê ele crescendo um pouquinho nominalmente, isso não significa nada. Porque, na realidade, com o seu poder de compra, você está comprando menos coisas com mais dinheiro. Ou seja, o seu dinheiro praticamente só perdeu valor, comprar menos coisas, ainda que ele cresça numericamente, nominalmente, né? E a gente pode ter esses exemplos de vários países que tiveram a hiperinflação, né? Então, e esse é justamente o problema das moedas fiduciárias. E agora, voltando para explicar um pouco mais o contexto histórico por trás das moedas fiduciárias, a gente tem que voltar até 1971, quando aconteceu um negócio que chama a quebra do acordo de Bretton Woods, que significa que o dólar americano ele tinha um lastro em ouro, ou seja, para cada mais ou menos 30 dólares, ele tinha um lastro em uma onça Troy, uma onça de ouro. Eu não vou saber quantos gramas são agora, mas se eu não me engano, posso até pesquisar aqui rápido, mas seria mais ou menos
31 gramas, tá? 31 gramas de ouro para cada dólar. Então, basicamente significava que a moeda que estava sendo usada, ela tinha lastro, ela não podia ser impressa conforme o governo desejasse, tá? E depois que se quebrou esse acordo, isso permite que agora o Estado ele possa imprimir, né, moeda fiduciária sem lastro à vontade. E justamente essa é a causa da inflação. Você aumentar a base monetária ao longo do tempo, você aumentando a quantidade de moeda em circulação na sociedade, você causa mais inflação. Você diminui o poder de compra. É basicamente lei de oferta e demanda. Se você aumenta a oferta de certa coisa, a demanda não necessariamente segue essa mesma oferta, o preço vai cair, tá? Então é a mesma coisa ao contrário. Se você aumenta a demanda de alguma coisa e a oferta daquele produto não aumenta, como é, por exemplo, digamos, artes raras, né? Pinturas raras, a oferta delas não aumenta, porque é muito raro, é muito difícil de se ter pinturas famosas. Só que a demanda por elas é muito grande. Então, por isso que o preço delas são muito grande. Então, além que são alguns jeitos de preservar o poder de compra, que você pode preservar seu poder de compra, né? Então, é justamente isso que significa ser reserva de valor. E com a moeda fiduciária, isso não acontece. É totalmente o oposto, tá? E daí a gente começa a entrar no mérito das criptomoedas, principalmente do Bitcoin, porque digitalmente é o que falam, o Bitcoin é o ouro digital. Só que a proporção dele do stock to flow para o ouro é muito superior. Stock to flow é basicamente a proporção de quanto é produzido daquele ativo por um ano e quanto dele é usado, a demanda dele. E do Bitcoin é muito superior ao ouro, basicamente por causa da mineração. A mineração do ouro que você consegue pegar em jazidas, em minas antigas, ela vai crescendo porque cresce a demanda pelo ouro. Então você incentiva a mais mineradores irem atrás de ouro para ter mais e vender. Só que é justamente o ponto. Se você aumenta a oferta daquele ativo na sociedade, ele passa a perder valor. E do Bitcoin a oferta é fixa. Você sabe quantos Bitcoins vão ser minerados por dia, de acordo com os blocos. Você sabe quantos vão ser minerados durante o mês, durante o ano, até o fim do último Bitcoin, já que a oferta dele é escassa. Tá? E é justamente isso que torna o Bitcoin tão valioso, tá? Em contrário do ouro, ainda que ele seja uma das reservas de valor mais antigas da sociedade. E justamente a gente pode correlacionar isso pelo preço do Bitcoin e sendo um ativo tão novo, mas tão recente comparado ao ouro, já que o ouro foi usado por milênios na história da humanidade e o Bitcoin foi criado em 2008, 2009. É tão recente e já possui um valor de mercado tão grande, sendo um dos 10 ativos mais valiosos em toda a humanidade, com maior mercado de capital, né? Então, basicamente, essa é a diferença entre esses ativos, tá? E daí, não adianta nada também você ter um ativo tão valioso como o Bitcoin, que pode ser transportado para qualquer lugar do mundo, ter uma segurança tão grande que não pode ser confiscado, não pode ser censurado, se você não fazer a sua autocustódia. A autocustódia é basicamente você pegar esses Bitcoins e ter o acesso pleno deles, ou seja, as chaves privadas. Isso significa você criar uma carteira que apenas você tem o acesso das chaves privadas e com as chaves privadas é basicamente uma chave para o seu cofre, onde está o seu saldo de bitcoins guardados. E só você ter o acesso de fazer a movimentação desse saldo, desses bitcoins. Isso é a sua autocustódia, que é um dos pontos mais importantes e eu diria também mais difíceis de se fazer. Então você precisa estudar, porque não é um processo rápido de se fazer, simples e que você deve fazer de qualquer jeito, tá? Porque com a tecnologia avançando cada vez mais, você não ter uma segurança
bem feita pode ser um risco, e um risco grande para o futuro não só da rede, que obviamente vai ter que se adaptar a esses riscos, mas você também, porque se você não estiver adaptado, não estiver atualizado, você vai ficar para trás, assim como qualquer outro assunto, né? Então, assuma o controle do seu patrimônio, assuma o controle das suas decisões. Eu vejo muita gente perguntando, mas uh, o que eu deveria investir, o que eu deveria comprar? Você que tem que saber isso, você tem que ter a sua própria responsabilidade sobre as suas decisões, o que você deve fazer ou não com o seu patrimônio, com o seu dinheiro, com o seu tempo. Então, tome mais postura sobre as suas próprias responsabilidades, sobre as suas próprias decisões. É um fardo? Sim, é um fardo. Mas se você tomar essa responsabilidade de forma correta, tomando as melhores decisões, não só para você, mas também para a sua própria família no futuro, que é algo que você também tem responsabilidade, porque você não sabe se vai ter filhos, se vai ter companheiros, se vai ter pessoas que vão depender de você no futuro, é algo que você também precisa se preocupar. É algo que cai sobre o seu colo e sobre a sua responsabilidade, e que você também vai ter que se preocupar. Então, passe a tomar essa responsabilidade para si próprio e você vai ver que sua vida vai melhorar muito, tá? Então, gostou do vídeo? Deixa um like aqui embaixo. Qualquer sugestão de vídeo também é muito bem-vinda. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até o fim e te vejo até o próximo vídeo.